Boa noite a todos, muito boa noite. Estamos aqui aguardando mais uma palestra maravilhosa, de muito aprendizado. Boa noite a todos, boa noite Wellington. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Olá, boa noite. Sou Elizabeth Calado, trabalhadora do NEAM. Estamos aqui aguardando a chegada de Carla Persílio para mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do NEAM. Estamos aqui nas terças, quartas e quintas-feiras, tendo palestras maravilhosas e muito aprendizado. Carla está chegando. Carla é nossa trabalhadora do NEAM também, fizemos o curso de palestrantes juntas. Olá, Carla, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quer colocar sua câmera mais próxima? Eu estou lhe vendo tão pequenininha. Olá, Roberto, doutor Irineu, Silvia, sejam todos muito bem-vindos. Pronto. Mais uma vez, muito grata pelo acolhimento dessa casa. Graças a Deus, não é tão bom divulgarmos essa doutrina tão consoladora, não é? Então, eu te convido, Carla, o tema da palestra, né, Liberte-se. Eu sou Elizabeth Calado, apresento Carla Persílio, nossa palestrante de hoje, e vamos dar início com a nossa prece, tá bom? E no final a gente dá alguns avisos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai Todo-Poderoso, e agradecer, Senhor, por estarmos aqui unidos e reunidos em Teu santo nome. Pedimos a permissão também da espiritualidade da casa, NEAM, doutor Aristides Monteiro, que se faz presente, que intua a nossa amiga a falar sobre Jesus, sobre essa doutrina maravilhosa, consoladora. Que Jesus ilumine nossos passos, nossos caminhos, nossos pensamentos. E assim pedimos a permissão de iniciarmos a palestra de hoje. Passo a você, Carla, para dar início à nossa palestra. Deus te abençoe. Que assim seja. Muito feliz, né, por estar aqui e falar sobre um tema que é bem comum em nossas vidas, né? Nós somos cercados de problemas, né, de percalços, e às vezes criado por pessoas tão próximas, né? E aí, como a gente deve se comportar, né? De que maneira a gente deve se comportar nesses casos, tá? Então, primeiro, eu desejo que a paz do Senhor esteja conosco, né? E aí eu lembro para os irmãos a máxima do Espiritismo, né? A máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E aí muitas pessoas acham que só em doar um alimento ou um numerário ao próximo isso é caridade, né? Caridade vai muito além disso. Caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com o próximo, e caridade é perdão das ofensas, né? Então, nós temos benevolência, indulgência e perdão. E quando a gente vai para perdão, né, veja o significado, né? A gente
vai estudar a etimologia da palavra perdão. Então, perdão vem do latim perdonare. Perdonare. O prefixo significa per, né? Significa ir além, ir mais. E donare é doar, dar. Então, veja que é dar mais. Perdoar significa dar mais. Então, quando você perdoa o irmão, você está dando muito mais àquele irmão do que uma ajuda, não é? Você está ajudando a você também. Você está se libertando daquela mágoa que foi causada por uma atitude que você julgou errada, equivocada, né? E aí muita gente acha que perdoar é um ato de fraqueza. Eu perdoei porque eu sou fraca, eu sou uma pessoa muito fraca, se eu fosse forte, eu não perdoaria. E é um engano muito grande, né? Perdoar para os fortes. Gandhi mesmo dizia, os fracos não podem perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. E aí eu estava lendo esse livro, Auto Perdão, de Rossandro, aí ele diz assim, o perdão é um processo que demanda tempo e muito trabalho. De modo algum, ele é um convite para ser maltratado ou muito menos um sinal de fraqueza. Ao contrário, perdoar alguém exige de nós força e coragem. Ajuda muito se desenvolvermos um sentimento sincero de gratidão, sobretudo no casamento, e aí ele leva para a questão conjugal, né? A importância do perdão, de entender os erros, né? De não julgar os erros alheios, né? Pois já que ninguém é perfeito, inclusive você. Seja grato pelas coisas que seu esposo ou companheiro a tolera e aceita em seu comportamento. Então veja que essa questão do julgamento, do nosso julgamento perante os erros alheios é muito severo, né? Nós julgamos com muita severidade os erros alheios, né? Mas quando nós aqui somos os pecadores, os errados, e vamos pedir essa clemência, pedir esse perdão, nós julgamos o erro mais ameno, né? Então é importante que a gente se coloque no lugar do outro, né? E aí lembrar que nem Jesus julgou, né? O Filho de Deus que veio para cá para nos deixar tantos ensinamentos na questão da adúltera, né? Na parábola da adúltera, enquanto os homens se aproximaram, ele estava desenhando no chão, e aí ficou ouvindo os homens falarem que iam apedrejá-la, que ela era adúltera, que ela tinha traído o marido. E aí Jesus nem levantou a cabeça. Ele só disse simplesmente: quem nunca errou, que atira a primeira pedra, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E continuou escrevendo na areia. Quando ele virou a cabeça para o lado e para o outro, não tinha mais ninguém, só estava lá a mulher que ia ser apedrejada. Veja, nem Jesus julgou. Quem somos nós para fazer esse julgamento, né? E aí é importante a gente dizer assim, quando a gente for julgar alguém ou fazer alguma coisa para alguém, porque tem muita gente que diz assim, eu não sabia que ia te magoar, né? Eu não sabia que isso ia causar esse aborrecimento, esse constrangimento, essa mágoa. Aí é importante para a gente se colocar no lugar do outro, né? A partir do momento que a gente entende, né, que a gente tem essa maturidade, que eu acho que o estudo e a idade nos traz muita maturidade, e a gente tem que aproveitar isso, né, para conseguir essa transição evolutória. E aí, quando a gente percebe, eu pauto minha vida, diz assim, não, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. E a partir do momento que a gente começa a pensar assim, a gente começa a acertar, né? Então, não existe essa de, eu não sabia que ia te magoar. Fez porque quis. Seja íntegro, peça perdão, mas e se não pedir? Como é que funciona? Né? E se a pessoa não reconheceu o erro e não pediu perdão? Como é que fica a pessoa que está magoada, que foi atingida por essa mágoa, por esse erro, por esse ressentimento? Veja, nós temos que fazer a nossa parte enquanto cristãos, como cristãos, né? Nós acreditamos nessa doutrina, né? Que a gente sabe que a vida é uma passagem, é uma ponte, né? Nós estamos aqui para evoluirmos,
E aí, nós damos esse perdão, né? Nós damos esse perdão, porque esse perdão, gente, que a gente dá, nos fortalece, né? Quando eu perdoo, eu estou fazendo primeiramente o bem a mim. Sim. Primeiramente o bem a mim. E aí, veja que existe uma passagem no Livro dos Espíritos que diz assim, não se enquadra, não se encaixa para a gente morto o animal, morto o veneno, né? Porque não tem esse provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, né? No caso do espiritismo, a gente sabe que isso não acontece, que a gente não morre, né? Então, aquele atrito que a gente tem aqui vai para outras existências, e eu não quero. Minha gente, eu não quero mais obsessor, não. Agora eu já sei a verdade. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês, mas eu não quero mais obsessor me perseguindo em outras vidas, em outras encarnações, né? O que eu puder resolver aqui, e isso a respeito de todas as situações, eu vou tentar resolver. A gente já sabe a verdade, né? Ninguém está aqui enganado. Então, assim, o que a gente puder resolver, porque senão, gente, ou você vai virar obsessor de alguém, ou esse alguém vai virar seu obsessor nas próximas, provavelmente, né? Então, eu quero perdoar alguém, eu vou perdoar alguém. Não precisa anunciar, você conversa com Deus, dá o seu perdão. Também não precisa procurar a pessoa e dizer, fulano, olha, eu vim aqui para te perdoar. Não precisa, porque a fulano pode ser tão duro que pode dizer assim, olha, perdoar de quê? Que eu não te fiz nada, né? Pode não reconhecer ainda aquela ofensa. Daí vai haver um problema ainda maior, porque aí você vai se sentir novamente ofendida, né? Então, simplesmente perdoa, né? Perdoar sem que o outro peça perdão. Perdoar porque você deseja dar esse perdão, porque você pensa no que é melhor para você, no que é melhor para o outro, né? E aí a gente lembra aquela passagem que quando eu era adolescente, eu era católica, né? Ia muito à igreja, e aí quando bater numa face, dê a outra, né? Sim. E eu ficava dizendo, eu não vou dar, não. Eu não vou apanhar duas vezes. Né? E aí, com a maturidade, a gente entende que isso é um mandado. Quando Jesus nos fala isso, é para que a gente doe, para a gente dar a face interna, né? E quando me batem, quando me causa algum mal-estar, alguma ofensa, então eu mostro o quanto de bondade eu tenho em mim. E que não é aquela ofensa que vai me derrubar, que vai atrapalhar o meu caminho, que vai atrapalhar a minha evolução. Então, veja que quando a gente dá essa outra face, a nossa face interna, né, nós vamos fazer com que quem nos ofendeu repense. Né? De imediato, ele vai repensar. Né? Nossa, como é que eu consegui agir assim, né? Dessa maneira? E aí só tem benefício para quem perdoa, tá? Só tem benefício. A questão da saúde física e mental, né? E evolução espiritual. E aí quando a gente fala de saúde física e mental, a gente entra nos problemas como depressão, cistos, nódulos, tumores. Então são muitos problemas que a falta do perdão pode levar para a vida das pessoas, tá? Então, do perdão, né, da falta do perdão, destrói, né, nossos sentimentos. E aí a gente fica com mágoa, com ressentimento, né? O ato de não perdoar nos leva a adoecer, né? Então, aí, qual é o remédio para essas doenças? Perdão, né? Jesus nos deu toda a receita, né? Jesus nos mostrou todo o nosso passo a passo, né? Como devemos agir, como nós devemos seguir, né? Então, perdoar é o nosso remédio, é a nossa cura de libertação, né? A mágoa é o ressentimento, a mágoa e o ressentimento são sentimentos nocivos, né? Que possuem essa capacidade de destruição, paralisação, retrocesso no nosso processo de evolução, né? E aí eu sugiro o seguinte caminho, tá? Primeiro, o reconhecimento.
você tem que reconhecer, olhar para si e reconhecer que se sente ferido, que isso tem te paralisado, que aquilo tem te feito mal, né? Tem adoecido você. É o primeiro passo. Você reconhecer que não está bem porque você se sente magoado, se sente ferido. É o primeiro passo, tá? A questão do reconhecimento. Segundo passo é a decisão. Então, diante da minha paralisação e do meu adoecimento, eu decido sair desse lugar. Adoecido, paralisado, depressivo por conta desse acontecimento. Então, eu quero sair desse lugar. É a segunda fase. Primeiro é reconhecer que você está doente, né, por conta do que aconteceu. Segundo, você ter a decisão de parar, de sair. Aí tem aqui, ó, amar pessoa para a doença, primeiro passo Está tendo problemas no áudio. Está escutando alguma interferência? Ou não? Agora Melhorou? Melhorou. Eu acho que foi seu Melhorou? fone. Acho que foi o fone, estava mal colocado. Que Sim, bom, obrigada. que bom. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Voltou a Pronto, ficar ótimo. E aí, a gente tem que pensar que a gente nem sempre está mal porque alguém nos fez mal, causou alguma coisa. Às vezes a gente também fica mal porque nós, imperfeitos que somos, fizemos um mal a alguém, né? E às vezes por orgulho, né? A gente não vai pedir esse perdão, não tem essa oportunidade de pedir o perdão. Uma coisa que é importante, né? Você ter essa maturidade de pedir o perdão para essa pessoa, né? Não deixar que a vaidade, que o orgulho tomem conta da sua vida, né? Então, é importante, veja que tem pessoas que adoecem. Eu tive um caso na família que, no leito de morte, meu avô pediu perdão para minha avó e ela negou a ele o perdão, né? Por faltas que ele havia cometido, né, durante o casamento, e ela negou esse perdão. Ela adoeceu depois dali, né? Adoeceu infinitamente, né? Adoeceu muito. E isso é sabido por todos, né? Então, a falta do perdão adoece tanto quem não perdoou como quem não foi perdoado, né? Então, é ruim isso para as nossas vidas, né? Aí, o som tá bom, tem uma mensagenzinha aqui no meu ouvido. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Vê, eu vou ler aqui agora Mateus, tá? Capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, a gente encontra a seguinte passagem. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-lhe dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí a gente vê essa pergunta de Pedro, né? Até 7 vezes, porque Pedro escolheu o número 7, né? Porque para os judeus, e a gente encontra muito na Bíblia, o 7 é o número da perfeição, né? Deus criou o mundo, né? No 7º dia ele descansou. E aí, em várias passagens, a gente vê 7 anjos, 7 arcanjos, 7 candeeiros, 7 igrejas, né? Sempre é o número 7, que é a representação da perfeição. E aí Cristo responde assim, respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Percebam que Jesus colocou uma multiplicação aí. E aí, quando a gente encara assim, 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, e aí é um número que indica 70 vezes 7 é 490. Então, Jesus disse para que a gente perdoasse 490 vezes, não, né? Ele colocou essa multiplicação a mais nesse número que se torna infinito, né?
indica que devemos perdoar infinitas vezes, né? Infinitas vezes é o número da completude, né? É o número perfeito da completude. Então, devemos perdoar infinitas vezes, tá? E aí, o que acontece muitas vezes quando a gente sofre uma coisa assim, é a gente ficar fazendo com que isso renda, né? Isso render. Por exemplo, se alguém, eu tô na rua, no banco, por exemplo, e eu tô lá sentadinha, quietinha, chega uma pessoa passando mal, vomita em mim. O que é que eu vou fazer? Eu vou para casa, tomar banho, me lavar, para me livrar daquilo e acabou, né? Imagine se eu pegasse um potinho dentro da bolsa, guardasse o vômito, fechasse, e todo mundo que eu encontrasse, eu abrisse o potinho para mostrar que eu fui vomitada naquele dia, né? A gente não faz isso, porque quando nos ofendem, nós fazemos, né? Quando nos ofendem, a gente sai contando para todo mundo, e isso só faz com que nossa mágoa aumente, né? É mesmo. Então a gente deve agir, ninguém está dizendo que é fácil, né? A gente deve agir com mais maturidade, né? Para conseguir alcançar isso, né? Vamos rezar, vamos atingir, né? Assim, o fundo do nosso coração, da nossa alma, para que a gente possa perdoar com mais facilidade. E se isso não vem com facilidade, vamos exercitar. Sabe aquele remédio amargo que o médico passa e diz, não, você só vai ficar boa se tomar esse remédio. Não adianta, se não tomar, não vai ficar bom. Aí você começa a tomar aquele remédio. Na primeira semana é intragável. Mas vai chegar um momento que você vai tomar aquele remédio com muita facilidade, que nem vai sentir que ele é tão amargo. E com o perdão pode funcionar dessa forma, né? Você pode simplesmente começar a perdoar por obrigação. Não, eu vou exercitar o perdão, então eu vou perdoar. E aí, aos poucos, você vai se acostumando, né? Isso vai entrar em você. Agora, é importante a gente conversar com a pessoa, porque não é dizer assim, passar a mão na cabeça, errar é humano. Não, né? Porque quando você faz isso, errar é humano, tudo bem, besteira. Essa mágoa vai ficar em você e você vai terminar implodindo, né? E aí vem os danos à sua saúde, né? Não só doenças da alma, né, do espírito, como doenças da matéria. Né? Você deve sim conversar, ter essa maturidade de chamar a pessoa, olha, eu não gostei do que você fez, e aí, como é que a gente pode ajustar isso para que esse problema não aconteça mais, né? E isso, principalmente, eu aconselho muitos casais a fazerem isso, né? Às vezes, a mulher fica muito trancada em si e não conversa, né, com o marido sobre aquilo que a desagradou, né? E, às vezes, pode ser resolvido numa palavra, numa conversa. Eu acho que a conversa é o caminho para tudo, né? Para o bom entendimento, para o bom relacionamento, né? E aí a gente fica pensando, né? Assim, que existem maneiras de perdoar, né? Existe a maneira que é verdadeira, generosa, né? Sim. Que você perdoa com generosidade, né? E existe aquela maneira de perdoar que é com ostentação, né? Que a pessoa perdoa e diz, olha, eu perdoei, vê como eu sou boa, né? Vê como eu sou bondosa, eu perdoei, né? Então, a gente tem que analisar, porque eu sempre digo, eu coloco isso em tudo, na verdade, né? Eu digo assim, Deus é aquele que tudo vê, né? Deus é aquele que tudo vê. Então, nós temos que estar atentos, né? Para tentar fazer o melhor que a gente tem para fazer, né? E aí, vejam que às vezes, essa questão de julgar o outro com mais severidade do que nós queremos ser julgados, tem uma passagem da Bíblia, uma parábola, que Jesus conta que um senhor, né, emprestou uma quantia para um trabalhador, uma quantia alta, e aí quando chegou na época de pagar, o trabalhador foi até ele e disse que não tinha, não podia pagar. E aí, veja, ele não cobrou com trabalho, ele não cobrou com parcelas, ele perdoou a dívida.
E o empregado saiu de lá felicíssimo, né? Saiu de lá feliz da vida, porque ele estava preocupado em como ele ia sanar essa dívida com o patrão. E aí, com o seu senhor, e aí ele foi perdoado ao caminho de casa, ele encontrou com um colega a quem ele tinha emprestado um numerário pequeno, porque, né, pela condição dos dois, mas ele havia emprestado. E o colega, muito sentido, assim, disse a ele que estava muito perturbado porque não conseguiu juntar o dinheiro para pagá-lo, né? E aí ele voou em cima do colega com muita agressão, muita agressividade, e apertou o pescoço e você vai ter que me pagar, né? E machucou o colega até. E aí veja que quando o empregador dele, né, ficou sabendo disso, ficou muito chateado, com muita raiva, e aí pediu para que as pessoas que trabalhassem com ele, uns capangas, pegassem e batessem nele, o torturassem até que ele pagasse a dívida. E aí a gente tira uma lição disso, né? A gente tira, as parábolas sempre nos trazem uma lição e a gente deve tirar a lição da nossa vida também com isso, né? Veja, que quantas vezes isso nos ocorre, né? Quantas vezes nós somos perdoados, mas agimos com tanta severidade para não perdoar o próximo, né? Somos severos demais para com o próximo e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Essa é a parábola do credor incompassivo, né? Quem desejar perguntar, procurar, e é conhecida também como a parábola do servo ingrato, né? Do credor incompassivo e do servo ingrato, né? Então, a gente tem que pensar muito, primeiro, antes de agir, né? Para não magoar ninguém, e depois pensar bem se nós vamos julgar com tanta severidade o próximo, tá? Aí, ó, quem conhece Conflitos Existenciais, de Joana de Angeli, né? Joana fala assim, o ser, fala do ser. O ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. O processo de evolução gera prazeres, mesmo no cultivo do mal. No entanto, são transitórios, servindo de medida para a comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele derivadas com sabor duradouro. Então, nada se compara às alegrias de fazermos o bem, né? Essa psicologia proporciona a libertação natural do excruciante padecer, que ressuma do ressentimento, desde que o paciente predisponha-se à reflexão, à mudança, né, de comportamento mental para posterior alteração da conduta emocional. Está no capítulo ressentimento aqui, tá? De conflitos existenciais. Percebam que é importante, quando a gente vai pedir perdão, o arrependimento sincero, né? Porque não adianta pedir o perdão sem estar realmente arrependido, sem poder internalizar a necessidade dessa mudança, né? A mudança tem que acontecer, né? E às vezes o sofrimento vem para nos mostrar isso, né? E aí pode ter certeza que vai acontecer de novo. E aí como será a nossa reação, né? Deus vai perceber, nós mudamos ou não de comportamento, né? Aí eu tenho a pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Esse livrinho, ó, pequenininho, mas era da minha mãe, né? Então, com muito carinho aqui. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Isso é bem importante, tá? E é uma coisa que a gente faz demais. A gente pede a Deus todos os dias para que Deus perdoe as nossas faltas, né? E aí
continuamos a cometê-las, continuamos a praticá-las. Uhum. Será que vai ser útil esse perdão, esse pedido de perdão, por favor? Né? Aí a resposta é: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Né? E aí, vamos refletir, né? A prece, excelente ferramenta, excelente instrumento é a prece, né? Mas será que pedir perdão, orar, vou pedir perdão, né? Hoje peço perdão, daqui a um mês eu estou praticando a mesma coisa. Então aí a importância do que o Espiritismo prega, né? A questão da reforma íntima. Nossa, o quanto eu já mudei, né? O quanto eu sou grata ao NEAM por essa mudança. Né? Agradeço a Deus e agradeço ao NEAM por ter me feito enxergar e conhecer essa necessidade de mudança, né? Eu trouxe uma música aqui, uma música aqui comigo, eu não vou cantar, né? Mas é uma oração belíssima, que é a oração de São Francisco, que ele fala exatamente nessa questão, né? Onde houver ofensa, que eu leve perdão, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna, é perdoando que se é perdoado, minha gente. É através do perdão que nos tornamos libertos desse sentimento de mágoa, né? Vamos fazer esse esforço para a nossa libertação. É importante demais para a nossa vida, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, né? Para o outro também. Então, vamos pensar sempre nisso, né? Vamos fazer o bem, vamos perdoar. A mágoa ficou. E é importante saber, viu? Porque, assim, perdoar não é esquecer, não. Porque tem dia eu esqueci, não, tem problema de memória. Quem esqueceu tem problema de memória. Nem sempre a gente esquece, não, esquece besteirinha. Mas aquilo que doeu mesmo, que magoou, a gente para de sentir a dor, mas não esquece, né? Imagina uma pessoa que sofreu abuso sexual, vai fazer tratamento, vai fazer terapia, vai se curar disso, desse mal, mas ela vai esquecer isso na vida? Não vai. Né? Não vai, ela vai chegar a perdoar, mas esquecer ela não vai esquecer. E aí tem uma história que conta assim, um adolescente, o rapaz era adolescente, e aí ele marcou uma festa com os amigos, e nessa festa ia estar paquera, ia ser assim, o evento da escola ia ser nessa festa, né? Todas as pessoas legais iam estar lá. E aí o pai não deixou ir. E aí os motivos são os mais, né, diversos. O pai não deixou ir, ele ficou com muita raiva, xingou, esbravejou, ficou trancado no quarto, passou dias sem falar com o pai, coisa de adolescente, né? E isso, os anos se passaram, ele casou e numa roda de conversa em família, ele foi conversar sobre isso e deram muitas risadas, né? Percebo que eles riram da história. Isso mostra que aquele fato foi curado. Não existe a mágoa mais do acontecido, né? Mas não foi esquecido. Né? Verdade. A gente lembra do que aconteceu. Por isso que muitas vezes a gente dá o perdão e diz assim, poxa, mas eu não esqueço, né? Não esqueço. Por que eu não consigo esquecer? Porque você é boa de memória. Não é porque você não perdoou verdadeiramente. Né? Né? E não esquecer, eu estou lendo o Roberto Santos, né? Roberto, meu querido, um abraço. Não esquecer faz parte do aprendizado.
E é verdade, né? Você tem que usar aquilo para aprender, né? Não esquecer, realmente faz parte do aprendizado. E a gente deve utilizar dessa falta, né? E aí, eu tenho aqui o argueiro e a trave no olho, tá? Gente, ó, desculpa, eu tô com a gripe noturna. Todas as noites eu tenho febre e fico corizando, né? Isso há 4 dias. Toda noite, eu trabalho durante o dia, chega à noite eu tô gripada e com febre. Mas isso vai passar. Eu acho que é o tempo da virose, né? Normal. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis a vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, de 3 a 5. Isso fala sobre a questão da severidade do julgamento, né? É de apontar o dedo para o próximo. Muitas vezes nós apontamos o dedo para o próximo e não vemos os nossos próprios erros, né? Então, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria se eu visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante à insensatez, é essencialmente contrária à caridade. Porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade é benevolente, é modesta, é simples, é indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro com efeito. Como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades? Possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. É perfeito isso, né? O orgulho é o pai de muitos vícios, e aí, por ser o pai de muitos vícios, é a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E aí, eu faço um apelo, né? Um apelo a todos nós, que não sejamos orgulhosos, né? Que não deixemos que a vaidade tome conta de nossas ações. Gente, se errarem, pede desculpa, pede perdão, não comete novamente, né? Faz o possível para melhorar, aproveita a oportunidade. Eu digo, meu Deus, né? Depois que a gente chega a uma certa idade, a gente tem que aproveitar, porque a gente já sabe que já viveu mais do que vai viver, né? Eu não vou chegar aos 102 anos, então já vivi mais de 50%, né? Já vivi mais do que eu vou viver ainda, né? Então, ainda me resta tempo para mudar, né? Para me libertar desse orgulho, dessa vaidade, dessa coisa que agride ao meu irmão, que agride ao meu próximo, né? Então, vamos agir com caridade, com benevolência, com indulgência para com todos, né? E vamos perdoar. E aí é importante que a gente perceba também a questão do auto-perdão, né? Porque às vezes a gente não se perdoa por ter cometido uma falta. Às vezes eu vejo pessoas que não se perdoam por terem feito o bem. Fizeram o bem para alguém e acharam que
aquela pessoa não mereceu, a pessoa não retribuiu aquele bem. Retribuiu negativamente aquele bem e aquela pessoa fica sem conseguir se perdoar por ter agido com imaturidade, ter sido tão benevolente com a pessoa que não merecia aquele bem. Sim. E aí é outro erro, que façamos nós a nossa parte, né? Eu vou fazer minha parte, Elizabeth vai fazer a dela, todos vamos fazer a nossa parte e cabe ao outro se ele vai aproveitar, se aproveitar negativamente da nossa benevolência, da nossa indulgência ou não, Isso. né? Então, essa questão do auto-perdão, gente, é libertadora, né? Você tem que se auto-perdoar. Entenda que você faz sua parte. Se o outro não fizer, ele que vai se acertar depois. E olha que tem gente, a gente sabe disso, né? Os livros nos relatam, que cometem erros aqui, cometem as falhas e que desencarnam e só depois de muito sofrimento, né, no mundo espiritual, é que vão reconhecer as falhas aqui cometidas, né? Então, é importante que a gente olhe para dentro de si, que olhe para o próximo, que comece a medir nossas ações, para que isso não aconteça conosco, né? Aí, Sônia, minha querida, um beijo. Se perdoar e fazer melhor, praticando a caridade e o amor. Exatamente, praticar a caridade e o amor é a solução para a gente, né? O nosso perdão. E como perdoar os inimigos? Porque tem aquelas pessoas que se autoelegem inimigas, né? Que nos perseguem, os inimigos. Nós temos os inimigos desencarnados, né? Que a gente pede perdão. Eu peço perdão todos os dias, né? Faço a técnica de obsessão, que é um instrumento maravilhoso que a gente tem para pedir perdão, para tratar dos nossos obsessores, né? Desses nossos irmãos que estão desencarnados, mas que acham que me reconhecem como inimiga e eu não me lembro a falta feita, mas eu peço perdão, né? E tem os nossos inimigos da vida real, né? Que se autodenominam assim, que por uma causa ou outra se consideram nossos inimigos, né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia a maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Imagina. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos... Licença, 10 minutinhos, viu? Certo. Tá, João. Termina 10 para as 8, não é isso? Tá mais 9, é isso? Para as 9, Não, às 9, né? Só que a gente pega um minutinho antes. Porque tem a prece e tem os avisos, né? Isso. Porque o Instagram, ele corta, eu já passei por isso. Pronto, o Instagram ele corta e a gente fica, né? Ok. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária, porque às vezes a gente enxerga o agressor, né? Mas a gente não enxerga em nós aquela alfinetadinha que a gente deu, aquela palavra que a gente deu que desagradou aquela pessoa, né? Fez com que desencadeasse uma série de ações negativas, né? E aí, às vezes, partiu de nós isso. Às vezes, um olhar que a gente dá, infelizmente, né? A gente faz uma cara feia, assim, às vezes não é nem com a pessoa,
É Mas mesmo. quem já tem o complexo, quem já tem a baixa autoestima, acha que aquilo foi em relação, né, a ela ou alguma coisa que ela tenha dito. E isso vai desencadear um problema sério. Então a gente tem que começar a refletir. Quando o problema aparecer, vamos pensar, né? Olha, fulano está me agredindo, está sendo tão, né? Está me distratando, chega a me tratar mal mesmo. Então É vou mesmo. pensar, vou refletir, né? O que levou, o que desencadeou isso, né? Será que foi alguma ação minha? Porque às vezes é, né? E aí vamos reconhecer e vamos pedir o perdão, pede uma desculpa, senta, conversa, né? Esclarece tudo. Às vezes em ambiente de trabalho, minha gente, acontece tanto isso e as pessoas ficam de cara feia umas para as outras, né? Aí É começa uma mesmo. fofoquinha no corredor, falando, gera aquele mal-estar. Isso é tão desagradável, né? Então vamos tentar resolver da melhor forma possível, né? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da inventiva que lhe lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido. Então, são coisas, ele fala sobre coisas que a gente podia ter relevado, podia ter aliviado, e aí começa uma mútua perseguição. Né? Não, porque ele começou, me tratou dessa forma, e aí eu vou tratá-lo dessa forma também. Então, são cuidados que a gente tem que ter, porque as provas estão aí. Né? Uhum. Nós estamos expostos, viemos para cá para isso, né? Para passarmos por provações. E aí nós vamos passar por elas ou vamos cair nelas, É. né? Então, é aquela coisa do orai e vigiai. Eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atenta. E nós que conhecemos, né, e que somos Uhum. espíritas, temos a responsabilidade muito maior. Uma vez eu li sobre isso, né? Porque assim, o ateu, ele não acredita em Deus, a responsabilidade dele é ínfima, né? Mas É nós sabemos a mesmo. verdade, então nós espíritas temos a responsabilidade muito maior. Você leu, você sabia porque você fez, É não é verdade. verdade? Então você Uhum. fez conscientemente, você estava consciente da sua ação, né? Uhum. Então é sempre importante, tá? Eu quero saber como agir, eu vou me colocar no lugar do outro. Muito Sim. simples. Eu vou me colocar no lugar do outro. Eu quero saber como Sei. agir, então eu vou me colocar no lugar do outro, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Agradeço muito a presença de todos, viu? Muitos amigos Que me dando bom. moral, que coisa boa. Nós que Que é muito foi agradecemos, dado, muito Carla. foi cobrado. Cristiane Pecílio, minha irmã querida, beijo, né? Sempre perdoar, tá? Muito, muito bom tema. Perdoar sempre. Obrigada, Sônia. Vamos nos libertar desse sentimento ruim, né? Que nos invade Sim. a alma, que é a falta de perdão. Vamos perdoar, gente. Vamos amar as pessoas, né? Vamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vamos amar, que Vamos. ninguém erra, ninguém peca por dar amor, né? A gente peca por fazer o contrário. Tá? Agradeço muito a presença de vocês, muito, muitíssimo. Agradeço muito ao Nean a oportunidade, mais uma vez, estar aqui, né? E aí Nós que eu termino agradecemos. com Sim, São três perguntas que eu vou deixar para reflexão, tá? Eu não tá quero as certo. respostas agora. A primeira é o seguinte: eu quero que vocês reflitam sobre três questões. A primeira é quantas vezes pedimos perdão verdadeiramente a Deus? Verdadeiramente a Deus. É aquele perdão que a gente observa o erro e que não vai mais errar, né? Quantas vezes? Primeira pergunta, tá? Primeiro questionamento. Segundo questionamento. Quantas vezes queremos ser perdoados? Eita, choveu agora, né? Quantas vezes queremos Olha, ser 3 minutinhos, perdoados? hein, para a gente Né? finalizar. Por Vou favor. finalizar. 3. Quantas vezes nós perdoaremos? Tá?
quantas vezes nós perdoaremos. Então, que possamos entender as desavenças como lições, tá? Que colaborarão para a nossa evolução, que possamos fazer o uso da indulgência e do perdão. Afinal, antes a alegria do perdão do que a mágoa, a tristeza da mágoa, né? Perdoar é ter a capacidade de libertar-se do pior sentimento que existe. Então, meus irmãos, vamos nos libertar, tá? Não. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, Carla. Queremos agradecer por essa aula maravilhosa, né? Agradecer a família Dean, agradecer a todos que estão assistindo conosco, com esse aprendizado maravilhoso. E eu quero também agradecer, em nome do NEAM, os mais de 1000 inscritos no canal do YouTube. E vamos pedir sempre aos nossos familiares, amigos, para continuarem assistindo às aulas, se inscrevendo no canal. Essas palestras estão sendo gravadas. E quero lembrar que na quarta e sexta tarde, de 2 às 16h30, o NEAM está tendo plantão para receber doações, tanto de mantimentos como de monetário, porque continuamos a pagar contas de água, de luz. Temos as cestas básicas, que são de pessoas já inscritas, mesmo antes dessa pandemia. A campanha do quilo voltou todos os domingos, de 7h30 já estamos lá. Agora só está tendo no semáforo, viu? E com máscara, com álcool gel, com todos os cuidados devidos. Pronto, então vou passar para você para fazer a prece final. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigada. Peço a vocês que elevem o pensamento a Jesus, a Deus, né? Que fecham os olhos. E aí, uma vez perguntaram por que fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra mais nas palavras que estão sendo ouvidas, né? E a gente se concentra mais na oração. Por isso a gente deve orar de olho fechado. Deus, nosso Pai de infinita bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao aflito consolação, ao doente repouso, a esperança àqueles que sofrem. Permita que uma faísca de seu amor possa abrasar a terra. Necessitamos, Senhor, de beber nesta fonte de amor e bondade infinita. Que sejamos nós merecedores de tuas dádivas. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E assim pedimos a permissão de finalizarmos nossa palestra de hoje. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe Obrigada hoje e sempre. E até Beijo a próxima. grande. Abraço em todos. Muito feliz. Obrigada, viu? Tudo de bom. Muita paz.